Muito bem. Bom dia a todos. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 4 de julho de 2023. Estão presentes na sessão eu conduzindo os trabalhos, Dr. João Maluf Júnior, os demais juízes, Dr. Henrique dos Santos Andrade, Dr. Eduardo Soares de Mello e doutora Tatiana Chiaradia. Como representante fiscal, temos hoje o doutor Alexandre Nazário. Temos aqui também a presença para produzir sustentação oral, no dia de hoje, a doutora Tamires Aparecida da Costa Silva e o doutor Antônio Carlos de Almeida Amêndola. Bom dia a todos. Então, eu vou pedir para que os colegas se encaminhem para o processo de SOTREC SA, que é o primeiro processo da nossa pauta eletrônica, o AIN 4108685. É de minha relatoria, eu vou proceder a leitura do relatório e, em seguida, eu vou passar a palavra para que a patrona produza a sustentação oral. Aqui é um pedido de retificação de julgado, né? Esse processo já teve o julgamento do seu recurso ordinário nessa Câmara e o contribuinte entrou, então, com um pedido de retificação de julgado em face da decisão proferida por esta primeira Câmara em outro mandato, né? Que negou provimento ao recurso ordinário e deu parcial provimento ao recurso de ofício. Em seu presente pedido de retificação de julgado, a autuada alega, em síntese, que, teria ocorrido erro de fato na decisão porque teria deixado de considerar o argumento apresentado na defesa administrativa relativa aos itens 7 e 8 do AIN. E aí o contribuinte alega o seguinte: no julgamento do recurso de ofício, o venerado acórdão retificando reformou a decisão de primeira instância e restabeleceu o item 8 da autuação sem que fosse enfrentado esse argumento trazido pela peticionária, limitando-se a afirmar que o teto previsto no artigo 527b se prestaria tão somente para cancelar o item 7, haja vista que o referido teto já havia sido aplicado ao item 8. O item 7 e 8 são acusações de falta de escrituração de nota fiscal. E o contribuinte alega que deveria aplicar conjuntamente o teto de 1%, né, que o artigo 527b do RICMES prevê para infrações desse naipe, conjuntamente aos itens 7 e 8, por se tratarem de mesmo tipo de infração. E disse que o erro de fato foi porque a decisão recorrida não teria, a decisão retificanda, né, não teria apreciado esse argumento. O segundo erro, né, que a decisão teria incorrido em erro de fato ao usar equivocadamente como fundamento para deixar de aplicar a redução da multa prevista no artigo 527A, o fato de que o item 7 do AIN teria implicado falta de pagamento do imposto, ao passo que se trata, pelo contrário, de item infracional que cobra multa regulamentar. Então, eu trago também aqui as afirmações do contribuinte no seu recurso. Aí, de fato, são objeto do primeiro erro de fato alegado as acusações do item 7 e 8, né? Teria deixado de apreciar uma alegação a respeito dos itens 7 e 8. Os itens 7 e 8 são: item 7 deixou de escriturar documentos relativos à entrada de mercadoria no estabelecimento em operações tributadas. E o item 8 deixou de escriturar documentos relativos à entrada de mercadoria no estabelecimento em operações não tributárias. Né? O segundo erro de fato, ele trata apenas do item 7, né? Mas também do item 1, né? Porque um dos motivos aí do erro de fato seria que a decisão recorrida teria dito, né, que o item 7, na verdade, acabou implicando falta de pagamento do imposto indiretamente, né, porque a não escrituração dessas notas fiscais
de operações tributadas levou à apuração de falta de pagamento do imposto do item 1 por meio de levantamento fiscal, né? Então, o item 1 é falta de pagamento do ICMS, sendo que as diferenças foram apuradas por meio de levantamento fiscal, realizado com fundamento no artigo 509 do RICMES, decorrente da emissão de receitas, identificada pelas entradas de mercadorias tributadas não registradas no livro registro de entradas, de acordo com as notas fiscais relacionadas nos demonstrativos 1, 2, 6 e 7 em anexo. E o item 7 deixou de escriturar essas notas fiscais em operações tributadas nos demonstrativos 1, 2, 6 e 7. Então, essas são as acusações envolvidas em cada um dos dois erros de fato. Esse é o relatório, né? Eu acho que deve ter ficado bem claro. Eu vou passar, então, a palavra para a doutora Tamires, produzir sustentação. Doutora Tamires, fique à vontade. Olá, bom dia a todos novamente. Bom, como bem relatado, eu vou fazer aqui a sustentação oral do pedido de retificação de julgado, em que foram identificados 2 erros de fato. Desde a impugnação, o contribuinte ele tem demonstrado a necessidade da aplicação em conjunto das multas previstas nos itens 7 e 8 do auto de infração, uma vez que elas tratam exatamente da mesma infração e, consequentemente, da mesma penalidade. Assim que essa decisão de primeira instância ela não tenha enfrentado esse argumento trazido pelo contribuinte, ela julgou improcedente o item 8 do auto de infração, e o que ensejou a interposição de recurso de ofício com relação a esse item. No julgamento do recurso de ofício, o acórdão ele acabou reformando a decisão de primeira instância e restabeleceu o item 8 da acusação, limitando-se a afirmar que o teto previsto no 527B ele se prestaria tão somente para cancelar o item 7, sendo que referido teto já havia sido aplicado ao item 8. Todavia, quando da análise do item 7, o acórdão ele acabou deixando de se pronunciar sobre essa questão e se manifestou apenas com relação ao 527A. Então, apesar da omissão com relação à necessidade da aplicação em conjunto das multas previstas nesses itens 7 e 8, o próprio acórdão ele afirma que a falta de escrituração de documentos fiscais consiste em uma única só infração, não havendo que se falar em infrações distintas para cada documento fiscal. Então, é justamente esse erro de fato que se verifica no acórdão, na medida em que ele concorda expressamente com o quanto afirmado pelo contribuinte, no sentido de que a falta de escrituração de documentos fiscais configura uma única infração. Só que, contudo, ele acaba contrariando o próprio entendimento e mantém a segregação das infrações, e deixa de aplicar o limitador previsto no 527B. Esse é o nosso argumento central, bom, o segundo, caso assim não se entenda, nós verificamos que também houve erro de fato no acórdão analisar o item 7 da autuação, que resultou na não aplicação do 527A. No recurso, o contribuinte ele requereu a aplicação do 527A ao item 7, uma vez que foram atendidos todos os requisitos do dispositivo legal. Entretanto, tal pleito ele não foi acatado pelo acórdão, sob o argumento de que a infração teria gerado falta de recolhimento de imposto. Só que o presente caso ele trata de cobrança de multa pelo mero descumprimento de obrigação acessória. Então, não há que se falar aqui em falta de recolhimento de imposto. Portanto, houve erro de fato. Então, foi demonstrado pelo contribuinte o atendimento a todos esses requisitos previstos para a aplicação do 527A, de forma que, na remota hipótese desse item não ser relevado, ele deve ao menos ser reduzido. Então, ante todo o esforço aqui apresente para requerer o provimento do pedido de retificação de julgado, para que seja proferido um novo acordo indicando a necessidade da aplicação em conjunto das multas previstas nos itens 7 e 8, respeitando o teto do 527B, e, caso assim não se entenda, requer o reconhecimento do erro de fato quanto à não aplicação do artigo 527A ao item 7. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, doutora Tamires.
É basicamente isso mesmo. Acho que ficou bem claro. Eu vou, então, fazer a leitura do meu voto. Ele já se encontra no sistema e o voto já se encontra, inclusive, registrado. Peço aos colegas, então, que acessem o voto e possam acompanhar, né? Então, esse é o processo SOTREC SA, AIM 4108685, é um pedido de retificação de julgado, né? Eu analisei os 2 erros de fato alegados, né? Em relação ao primeiro erro de fato, a autuada defende que a decisão retificanda teria deixado de apreciar argumento de que o limite previsto no artigo 527b do RICNES deve ser aplicado conjuntamente às infrações 7 e 8 do AIM, por se tratar de infrações de mesma natureza. Apreciando os argumentos de defesa, a decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente o presente AIM, mantendo a acusação do item 7, né, que aí é a falta de escrituração de notas fiscais de entrada em operações tributadas, e cancelando a acusação do item 8, que é a mesma coisa, falta de escrituração de notas fiscais de entrada, só que operações não tributadas. Nos seguintes termos. Então, eu trago aqui uma extensa transcrição do que sustentou a decisão recorrida, e eu acho que o que vale aqui deixar claro, talvez, é que a decisão, ela recorrida, ela enfrentou esse argumento, né? Ela diz o seguinte, que nas primeiras linhas, né, o item 7 e 8 tratam de falta de escrituração de documentos fiscais relativos à entrada de mercadoria no estabelecimento e operações tributadas e não tributadas, né? Tributadas, item 7, não tributadas, item 8. A impugnante alega que deve ser excluída a multa veiculada no item 7, tendo em vista que a impugnante já foi apenada sobre a conduta que ensejou a aplicação no item 1. Então, isso é, inclusive, a alegação de defesa, né? Mas isso aqui trata do outro erro de fato, na verdade. Mas, enfim. Continuando, tendo havido a consunção. É uma alegação, né? E aqui a decisão, ela trata disso, né? E ela diz o seguinte: uma vez que esse julgamento julgou improcedente a acusação do item 1, pelos motivos já expostos, não cabe falar em consunção. Mas isso é uma outra questão. Prosseguindo, né? Item 45 da decisão. Alega ainda que as infrações 7 e 8 são idênticas, tanto quanto a capitulação, quanto com relação ao dispositivo infringido, não escrituração. Requer que o limitador da multa acessória, previsto no artigo 527b do RICNES, que é o artigo 85A da Lei 6374, deve se aplicar para os itens 7 e 8 em conjunto, e não isoladamente para o item 8. Porque a fiscalização aplicou isoladamente para cada um dos itens, e apenas o item 8 é que realmente sofreu uma limitação, né, por conta desse limitante de 1%. Né? Então, o item 7 era um item de valor menor, então acaba não sofrendo essa limitação. Nesse ponto, cumpre tecermos alguns comentários acerca dos itens. Segue a decisão dizendo, né? A multa aplicada baseia-se no artigo 85, 5A da Lei 6374, que é o descumprimento de obrigação principal acessória instituída pela legislação do imposto, que fica sujeito a penalidades. 5. Infrações relativas a livros fiscais, contábeis e registros magnéticos. A. Falta de escrituração de documento relativo à entrada de mercadoria no estabelecimento, quando já escrituradas as operações e prestações, né? É multa equivalente a 10% do valor da operação ou prestação. Da operação, no caso, né? Constante do documento. E o parágrafo 2º do artigo 85 diz que as multas previstas no inciso 3, A, no 4, e nas alíneas A e B, D e E do inciso 5, aqui no caso é a linha A do inciso 5, que é o caso dos autos, né, devem ser aplicadas com redução de 50% quando as infrações se referirem a operações ou prestações amparadas por não incidência ou isenção.
Então, é o caso do item 8 do AIM, que sofreu essa redução de 50% da multa. Então, na verdade, em vez de incidir 10% de multa sobre as operações, lá naquele item 8 incidiu 5%, né, metade, né, por conta do parágrafo 2º. O artigo 85A, ele diz o seguinte, que é o artigo 527B, né, é o limitante. As multas a serem aplicadas, nos casos em que há exigência de imposto, serão limitadas a 1%, do valor total das operações de saídas, né, realizadas pelo estabelecimento infrator nos 12 meses anteriores ao da lavratura do auto de infração, e aí a fiscalização calcula isso, junta isso lá no DDF, né, mostra esse cálculo e o valor que seria, então, o limitante para o contribuinte, para este contribuinte, né? E ele diz no parágrafo 3º o seguinte, o artigo 85A, o limite previsto no caput deste artigo será observado em relação a cada infração cometida. Então, esse é o parágrafo 3º, que é realmente o ponto aqui que merece bastante atenção no caso dos autos, né, e requer aí uma interpretação de nossa parte. O contribuinte alega que, como as duas infrações 7 e 8 tratam de infração de falta de explicitação de nota fiscal de entrada, inclusive apenada pela mesma a linha A, inciso 5 do artigo 527 do RICMES, então se trata de mesma infração. Então, teria que ser aplicada a limitação, a soma, né, dessas duas itens infracionais que, no fundo, como alega o contribuinte, se tratam de mesma infração. E aí a decisão ela segue dizendo, né? Primeiramente, entendemos que há distinção clara entre as penalidades aplicadas em cada caso, tendo em vista a redução prevista no parágrafo 2º do artigo 85, supratranscrito, ou seja, distinção quanto a operações ou prestações amparadas por não incidência ou isenção. Então, assim, para mim está claro aqui que a decisão não considera serem duas infrações idênticas, entende que são infrações distintas. Então, eu acho que a decisão ela não deixou de apreciar essa questão. Para mim está claro aqui o porquê, inclusive, né, que ela entende que são infrações distintas, né, porque são infrações que têm efeitos diferentes, né. Uma infração você não pode aplicar a redução do artigo do parágrafo 2º lá do artigo 85, perdão, do parágrafo 2º do artigo 85 da lei 6374, né, que é uma redução de 50%, né, para operações não tributárias. E a outra você pode. Então, até por essa razão que são lavradas em separado, né, porque são infrações que têm efeitos diferentes. Então, é isso, está muito claro aqui na decisão recorrida, né, qual é o fundamento, né, para não entender a decisão que se aplica conjuntamente a essas duas infrações. Mas a decisão ela vai muito além. Ela diz que não só não se aplica conjuntamente a essas duas infrações, mas dentro de cada uma das infrações, esse limite tem que se aplicar por nota fiscal, ou seja, reduzindo ainda mais, né, a probabilidade desse limitante causar qualquer efeito para o contribuinte, né? Porque aí, se você entende que é por cada nota fiscal, então o valor que vai estar sendo limitado é muito menor, né? E acaba não tendo, muito provavelmente não vai atingir nunca vai atingir esse limitante. Então, esse limitante, a não ser que seja uma nota fiscal muito alta, né? De valor muito alto, aí pode ser que ou a quantidade de saídas do contribuinte nos últimos 12 meses seja muito pequena. Então, assim, fora essas circunstâncias, né, na verdade, o que decidiu a decisão recorrida, ela piora a situação do contribuinte. Isso ficou muito claro na decisão da primeira Câmara Julgadora, né,
que é a decisão de recurso ordinário e recurso de ofício, a decisão retificando aqui, né? Então, a decisão de primeira instância diz o seguinte: sequencialmente, cumpre esclarecermos que a infração cometida é retratada pela não escrituração de documento fiscal. Nessa toada, com base no parágrafo 3º do artigo 85A acima destacado, o limite deve ser aplicado em relação a cada infração cometida, ou seja, a cada documento fiscal não escriturado. Então, assim, esse entendimento não reduziria a penalidade aplicada no item 8. Né? Não causaria nenhuma mudança. Muito pelo contrário, pioraria a situação do contribuinte, porque a penalidade aplicada no item 7, se não me engano, no item 8, eu acredito, enfim, é o que está dizendo aqui a decisão, né? Então, só que a decisão, em vez de simplesmente entender que é para cada documento fiscal e o fiscal fez, a fiscalização aplicou esse limitante para o total de documentos fiscais, ou seja, para a multa total aplicada naquele item, não para a multa segregada por documento fiscal. Então, a decisão entendeu aqui, apenas explicando, né, que esse item estaria ilíquido. Não teria não haveria certeza, né, da liquidez desse item, porque aí teria que se calcular, teria que se separar a multa para cada documento fiscal, né? Então, a decisão resolveu cancelar esse item 8, manteve o item 7 e cancelou o item 8, né? Cancelou o item 8. Então, só para resumir, foi isso que aconteceu, né? Ela manteve o item 7. Então, ela diz: dessa forma, com base no conjunto probatório acostado nos autos, restou comprovado que os documentos fiscais resultados do item 7 não foram de fato escriturados, de forma que julgamos procedente o item 7. Já com relação ao item 8, tendo em vista a incerteza de liquidez do montante do crédito tributário calculado, então, esse foi o fundamento, né? Incerteza de liquidez. Ele não possui a robustez necessária, visto que está em confronto com o artigo 142 quanto à aplicação da penalidade cabível no que tange ao valor, de modo a tornar inválida a constituição do crédito tributário pelo lançamento. Assim, julgamos improcedente o item 8, não porque aplicou o limite de 1% previsto no artigo 527B do RICNES, mas porque entendeu que a forma como a fiscalização fez, a fiscalização aplicou o limite sobre aquele item, mas a forma como ela fez estava errada. E isso implicaria em iliquidez daquele item 8. Né? Então, essa foi a ratio, né, decidente aqui em relação a esse item 8. E aí, portanto, eu digo assim, agora eu entro no meu voto, né? Eu precisei realmente de toda essa explicação da decisão recorrida, da decisão de primeira instância, né? E eu digo no meu voto, desse pedido de retificação de julgado, eu digo o seguinte: portanto, a decisão de primeira instância cancelou o item 8 do AIN sob o fundamento de que haveria incerteza de liquidez do montante do crédito tributário calculado, tendo em vista que, segundo seu entendimento, o limite previsto no artigo 527B do RICNES deve incidir sobre a multa aplicada a cada documento fiscal e não a multa aplicada ao item infracional como um todo. Veja-se que, conforme argumentado na decisão retificanda, tal entendimento da decisão de primeira instância, né, então, na decisão, conforme argumentado na decisão retificanda, na decisão de recurso ordinário desta primeira Câmara, recurso ordinário e recurso de ofício, tal entendimento da decisão de primeira instância de que o limite deve ser aplicado a cada documento fiscal piora a situação do contribuinte, tendo em vista que a multa do item infracional ficaria fragmentada em valores menores referentes a cada documento fiscal, sendo assim menos provável que o referido limite acabasse por limitar a multa aplicada. Assim, a aplicação dessa tese não implicaria o cancelamento do item 8 do AIN, o qual, todavia, foi cancelado ao fim e ao cabo sob o argumento de incerteza de liquidez. Por fim, cumpre ainda notar da decisão proferida pela primeira instância que ficou afastada a alegação impugnatória de que o limite previsto no artigo 527B do RICNES deve ser aplicado conjuntamente aos itens 7 e 8, uma vez que a decisão recorrida entendeu tratar-se de infrações distintas, a decisão recorrida não, a decisão de primeira instância, né?
já que na primeira trata-se de operação tributada e a segunda trata-se de operação não tributada, sofrendo redução da multa prevista no parágrafo 2º da Lei 6374. Então, abre aqui um parênteses para dizer que é evidente, né, está muito claro que a decisão de primeira instância efetivamente afastou essa alegação de que a multa tem que ser aplicada conjuntamente aos dois itens, que a limitação de 1% tem que ser aplicada aos dois itens conjuntamente, né? Ela afastou claramente, ela afastou isso expressamente naquele parágrafo e disse o motivo pelo qual, disse que é porque são infrações distintas, uma vez que uma é de operação tributada e outra diz respeito à operação não tributada e tem, portanto, efeitos diferentes. E seguiu dizendo que nem mesmo em relação a cada item infracional a limitação se aplica. Ela se aplica a cada nota fiscal. Então, é um entendimento completamente incompatível com a ideia de que se aplicaria conjuntamente aos dois itens, né? Então, é evidente, né, que a decisão afastou. Então, assim, não é correta a alegação do contribuinte de que a decisão recorrida ela não teria apreciado essa questão. A decisão recorrida, eu digo, a decisão de primeira instância não teria apreciado, tá? Não é correta. A decisão de primeira instância apreciou, né? Mas o erro de fato é que o contribuinte alega que a decisão recorrida, a decisão retificando, ou seja, a decisão de recurso ordinário não teria apreciado essa questão. Então, eu digo, já a decisão retificanda, proferida por esta primeira Câmara Julgadora, eu vou pedir só um segundinho. Com licença, só um minutinho. Obrigado. Então, continuando, né, já a decisão retificanda, proferida por esta primeira Câmara Julgadora, manteve a acusação do item 7 do AIN e restabeleceu a acusação do item 8 do AIN, né, que foi cancelada pela decisão de primeira instância, sob o argumento de que havia uma incerteza de liquidez, né? Então, a decisão da primeira Câmara, ela restabeleceu esse item 8 do AIN, dizendo o seguinte: ela explicou tudo isso foi explicado lá. Ela diz o seguinte: porém, há também a acusação de falta de escrituração de notas fiscais de entrada do item 8 do AIN, que trata das notas fiscais relacionadas nos demonstrativos 3, 4, 5, 8, 9, 10. Então, a diferença entre os itens 7 e 8 do AIN é que num trata-se de operações tributadas, item 7, e no outro de operações não tributadas. E segue dizendo: quanto ao item 8 do AIN, entendo que nem o argumento posto em defesa, nem aquele adotado na decisão recorrida estão corretos à luz do que dispõe a legislação de regência. Então, vejamos. A autuada alega em sua impugnação que o limite imposto pelo artigo 527b do RICMES não poderia ser considerado separadamente para os itens 7 e 8. De fato, conforme se verifica do DDF, o item 7 do AIN resultou na cobrança de multa no valor de R$ 116 mil. Isso foi uma multa de 10% do valor das operações, né, por se tratar de operações tributadas. Ao passo que o item 8 do AIN, ainda que com a redução de 50% da multa por se tratarem de operações não tributadas, importou na incidência do limite previsto no artigo 527b do RICMES, né, de 1% do valor total das operações de saída realizadas no estabelecimento dos últimos 2 meses anteriores à lavratura do AIN, sendo calculado as folhas 9, que é lá do DDF, né, e resultando na cobrança de multa no valor de R$ 354 mil, ou seja, essa cobrança de multa no valor de R$ 354.107,95 já é o valor de 1% das saídas dos últimos 2 meses. Essa multa seria maior, mas ele ficou limitado pelo valor da saída dos últimos, de 1% do valor das saídas dos últimos 12 meses, né? Aplicando, então, o artigo 527b do RICMES. Ocorre essa decisão
da primeira Câmara diz o seguinte: ocorre que o argumento trazido pela impugnação de aplicação daquele limite previsto no artigo 527b somente poderia servir para cancelar o item 7 do AIN e não o item 8. E isso pela simples razão de que o referido limite já havia sido aplicado ao item 8, conforme acima explicado. Então, para mim, está claro que a decisão disse que a decisão diz o seguinte: olha, você trouxe um argumento para cancelar o item 8 do AIN, para não julgar o item 8 do AIN, né? Para não restabelecer o item 8 do AIN, né? Pelo fato de que haveria aí uma limitação de 1% sobre o total, mas, ao fim e ao cabo, né, se nós aplicássemos conjuntamente aos itens 7 e 8 esse limitante, o item 8 ia ser mantido, né? Porque esse valor que está sendo cobrado no item 8 já é a limitação de 1%. E o item 7 seria cancelado. Né? Então, assim, eu vejo que a decisão recorrida não aceitou esse argumento. Tá? Mas eu entendo que realmente faltou alguma coisa, um parágrafo, pelo menos, na decisão recorrida, que explicitasse melhor essa questão. Então, eu estou conhecendo do pedido de retificação do julgado nesse ponto, né, para analisar, então, para trazer algum fundamento aqui que realmente, de forma clara, afaste ou não essa questão. Embora eu entenda que o que a decisão recorrida quis dizer foi que não aceitava essa aplicação, né, conjunta aos dois itens. Mas isso realmente eu acho que não ficou claro. Então, eu estou conhecendo e vou seguir aqui o voto para apreciar essa questão. Né? Então, apesar disso não ser um erro de fato, mas eu vou aproveitar aqui o pedido de retificação de julgado para conhecer desse ponto, para evitar qualquer nulidade posterior. Né? Então, eu entendo que nulidades não são alegações passíveis de serem conhecidas em pedido de retificação de julgado, também não são em recurso especial, na minha opinião. Tanto o pedido de retificação de julgado como o recurso especial, eles têm hipóteses de cabimento estreitas, restritas. Né? No pedido de retificação de julgado, depende da existência de erro de fato e da demonstração da existência de erro de fato. E o recurso especial depende da demonstração de existência de dissídio jurisprudencial. Então, nenhum nem outro recurso foi feito, nenhum nem outro pedido, né, foi feito pensando em atacar as nulidades existentes no processo administrativo tributário paulista. Nós não temos nenhuma hipótese recursal, nenhum remédio aqui que possa servir para atacar especificamente nulidades. Então, ao meu entender, as nulidades elas acabam tendo que ser apreciadas como exceção. Né? Se for realmente uma questão que é plausível, né? Uma nulidade plausível e de existir e tudo, eu acho que tanto no pedido de retificação de julgado como no recurso especial elas podem ser apreciadas. Esse é meu entendimento, né? E isso por causa da situação específica do procedimento administrativo tributário paulista, né? Porque é um sistema processual aí com um sistema recursal enxuto, né? Não tem tantos dispositivos, tantos remédios, tantos recursos, embargos, enfim, como existem no processo civil. Né? Então, o que ocorre aqui é uma simplificação, então a gente acaba tendo que, de alguma forma, analisar essas nulidades. Então, eu estou abrindo essa exceção aqui, eu sei que isso é uma questão que os colegas podem discordar, né? Mas eu vou analisar essa questão, abrir aqui para conhecer do pedido de retificação de julgado em relação a essa alegação, que não é uma alegação de erro de fato, é uma alegação de uma nulidade por uma falta de apreciação, né? Ou seja, um vício
do julgamento, né, por uma falta de apreciação clara de um argumento posto em defesa, que, em tese, teria deixado de ser apreciado pela defesa, porque o julgamento de defesa teria cancelado o item 8. Né? Então, mas não é verdade. Ele foi apreciado, sim, pela defesa, né? E, embora o julgamento de defesa tenha afastado o item 8 por outro motivo, de fato, o julgamento de defesa disse que não tinha razão o contribuinte em relação a essa alegação, né? Esse argumento de que deveria aplicar conjuntamente aos dois itens. Então, realmente, não é uma coisa tão simples, né? É um imbróglio, né? Mas eu, então, até por esse motivo, eu resolvi, então, conhecer do pedido em relação a isso. Então, seguindo, então, eu digo assim, portanto, o argumento de defesa não poderia ser utilizado para cancelar o item 8. Por outro lado, o argumento utilizado pela decisão recorrida para cancelar o item 8 do AIN, que é diferente daquele trazido pela autuada em defesa, também não poderia implicar o cancelamento do item 8 pelo simples fato de ser equivocado do ponto de vista da legislação de regência. Então, eu trago aqui o que a decisão da primeira Câmara Julgadora falou, que, ao fim e ao cabo, ela restabeleceu o item 8 do AIN, não aceitando o fundamento tomado pela decisão de primeira instância para cancelar esse item e também não aceitando o argumento posto em recurso do contribuinte, né, e que foi posto em defesa também, para aplicação do limite conjuntamente aos itens 7 e 8. Então, eu vejo que foi claramente isso que aconteceu, né? Então, eu digo assim, vê-se, aí eu voltando aqui para o voto do pedido de retificação julgado, vê-se claramente da decisão acima transcrita que foi efetivamente por ela apreciado o argumento de defesa e, posteriormente, de recurso, de que o artigo 527b se aplicaria sobre os itens 7 e 8 conjuntamente, tendo sido afastada tal possibilidade, conforme se pode ver novamente da decisão. Eu transcrevo de novo o trecho da decisão, né? Desse modo, não vejo nenhum erro de fato no julgado, mas apenas entendimento distinto daquele defendido pela autuada em suas peças impugnatória e recursal. Quando muito, a alegação poderia se constituir de uma nulidade do julgado, mas em nada demonstra a existência de erro de fato. Nada obstante, verifico que a decisão recorrida, ainda que claramente tenha rejeitado a alegação posta em defesa de aplicação do limite 527b às infrações dos itens 7 e 8 conjuntamente, acabou por não deixar claro o motivo pelo qual a rejeitara, de modo que, para que não se incorra em qualquer nulidade do julgado por vício de fundamentação em relação a esse primeiro erro de fato, conhecerei do pedido apenas para apreciar a questão referente à possibilidade de não aplicação do referido limite conjunto aos itens 7 e 8. De qualquer modo, entendo que não se pode aplicar conjuntamente o limite previsto no artigo 527b do RICNES aos itens 7 e 8 do AIN pela simples razão de que se trata de infrações distintas. Veja-se que, segundo o parágrafo 3º do referido dispositivo, o limite sobre a multa deve ser aplicado para cada infração cometida. De fato, ainda que se possa entender que são infrações de mesma descrição da conduta infracional, ambas de falta de escrituração de aumentos fiscais de entrada e de mesma capitulação da multa, recaindo sobre o mesmo dispositivo previsto na legislação, não se trata de mesma infração pelo fato de que, num caso, temos a conduta de não escriturar documento fiscal de operação tributada, o que traz diversas implicações distintas daquelas trazidas no segundo caso, o qual se trata de conduta de não escriturar documento fiscal de operação não tributada. Assim, a conduta infracional do item 7 do AIN, em que houve a falta de escrituração do documento fiscal referente à entrada de mercadoria em operação tributada, tem como implicação, inclusive, a possibilidade de falta de pagamento de imposto, o que foi efetivamente apurado no item 1 do AIN, por meio do levantamento fiscal. Já a conduta infracional do item 8, em que houve a falta de escrituração de documento fiscal referente à entrada de mercadoria em operação não tributada, não traz qualquer implicação de possível falta de pagamento de imposto, de modo que, sendo assim, se constitui infração de menor potencial lesivo,
e acaba sendo apenada com multa de menor intensidade do que a conduta infracional descrita no item 7, tendo em vista o disposto no parágrafo 2º do artigo 85 da Lei 6374. Portanto, tem-se claramente que as acusações dos itens 7 e 8 do AIN se tratam de infrações distintas, inclusive sendo obrigatório para a fiscalização que sejam lavradas em itens infracionais distintos, como foi feito no presente caso, tendo em vista a necessidade de segregação das mesmas em face de seus distintos efeitos na seara da apuração das obrigações fiscais do contribuinte. Portanto, conheço do pedido em relação à alegação de falta de apreciação dos argumentos de aplicação conjunta, do argumento de aplicação conjunta do limite previsto no artigo 527b do RICMES aos itens 7 e 8 do AIN, porém a ele nego o provimento, afastando tal possibilidade, tendo em vista tratar-se de infrações distintas. Em relação ao segundo erro de fato, de que supostamente a decisão recorrida teria utilizado o argumento equivocado para não aplicar a redução da multa prevista no artigo 527A do RICMES, a decisão retificanda assim se pronunciou sobre tal pedido de redução da multa. Então, eu trago aqui como foi a decisão de primeira instância, né, sobre a decisão da primeira Câmara Julgadora, né, sobre a não aplicação do 527A ao item 7 do AIN, né? E eu digo o seguinte: veja-se que não se verifica qualquer erro de fato na decisão. De fato, primeiramente, verifica-se que efetivamente o item 1 do AIN, embora trate-se de falta de pagamento do imposto apurado por meio de levantamento fiscal, teve como fundamento as notas fiscais de entrada que deixaram de ser escrituradas pela autuada e cuja não escrituração foi apenada no item 7. De modo que, quanto a tal fundamentação, não há qualquer equívoco por parte da decisão recorrida. Então, quando a decisão recorrida diz que, indiretamente, o item 7 implicou em falta de pagamento do imposto, eu não vejo nenhum equívoco. Pelo contrário, está certo, né? São as mesmas notas fiscais. Então, a conduta de não ter escriturado efetivamente implicou em falta de pagamento do imposto, uma vez que, ao apurar por levantamento fiscal os registros do contribuinte, né, de suas operações fiscais naquele período, a falta da escrituração de notas fiscais de entrada implica, né, em que houve omissão de saída. Então, e isso presume-se que as saídas são tributadas e, portanto, é uma presunção. O contribuinte poderia ter trazido prova em contrário, mas não fez. Enfim, foi mantido o item 1 do AIN. Então, portanto, se considera a falta de pagamento do imposto. Então, efetivamente, a conduta praticada no item 7 implicou, sim, ainda que indiretamente, cobrado em outro item infracional, a falta de pagamento do imposto, né? O que obstaria a aplicação do 527A do RICMES. Mas esse não foi o argumento principal. Nada obstante, ainda que assim não fosse, nenhum erro de fato existiria na referida decisão, mas apenas entendimento diverso daquele que a autuada pretende sustentar em seu presente pedido. Por fim, mesmo que se pudesse entender pela existência de algum equívoco ou erro no tocante à fundamentação exposta pela decisão retificanda e acima referida, o fato é que esse fundamento foi tomado de forma apenas subsidiária, não constituindo o fundamento principal para a não aplicação do 527A do RICMES, conforme se pode ver do trecho da decisão novamente abaixo transcrito. Aí eu digo, o trecho que eu transcrevo é o seguinte: a decisão da primeira Câmara Julgadora diz: entendo que a aplicação da benesse do referido artigo é incabível, porque infrações de falta de dispensação de documentos fiscais são extremamente prejudiciais à correta apuração do imposto, e, no mais das vezes, implicando a redução ilícita da carga tributária devida e o prejuízo ao erário. Assim, infrações desse naipe prejudicam a fiscalização, prejudicam o erário e prejudicam os demais contribuintes que zelam por suas obrigações perante o fisco, razão pela qual sua mitigação com a redução da multa aplicada implicaria incentivo a uma prática perniciosa do ponto de vista fiscal. Então, esse foi o fundamento, né? Então, assim, portanto, como se vê, o fundamento principal foi o de que a infração desse naipe prejudica a fiscalização, prejudica o erário e prejudica os demais contribuintes que zelam por suas obrigações perante o fisco, né?
E aí a decisão ela diz no último parágrafo: ademais, a infração do item 7, em última análise, implicou falta de pagamento. Ademais, ou seja, um argumento subsidiário. Assim, não há erro de fato, muito menos qualquer nulidade no julgado. Primeiramente, porque não há qualquer equívoco no argumento de que o item 7 da ONU teria implicado, ao fim e ao cabo, a falta de pagamento do imposto apurada por levantamento fiscal cobrada no item 1. E, por outro lado, ainda que assim não fosse, tal argumento não foi o principal fundamento utilizado para a aplicação de 527-A do RICM, mas apenas argumento subsidiário, razão pela qual também não haveria qualquer erro ou mácula a ser corrigido na decisão. Portanto, quanto a essa matéria, não há qualquer novidade nem erro de fato no julgado, razão pela qual não conheço do pedido em relação ao segundo erro de fato alegado. Ante o exposto, eu conheço parcialmente, porém, nessa parte, nego provimento ao pedido de retirada do julgado, tão somente para fixar o entendimento de que se aplica separadamente aos itens 7 e 8 do AIM o limite previsto no artigo 527b do RICMES, exatamente da forma como procedeu a fiscalização nos presentes autos. Isso é como eu voto. Desculpem aí a extensão, né, e a tentativa de explicar de forma bastante didática o caso, porque não é um caso simples, né? Mas está aí o voto, né? Eu vou submeter aí ao escrutínio dos meus colegas, fiquem à vontade. Doutor Alexandre. Nenhuma consideração, presidente. Acho que a correta a letra do seu voto e essa retificação proposta aí está de acordo. Perfeito. Obrigado. Doutor Henrique. Também sem reparos, presidente. Também está perfeito, está bem claro. Muito obrigado. Doutor Eduardo. Eu vou acompanhar o voto do relator. Eu já tinha lido a decisão, o voto, ele tinha disponibilizado, analisado a peça recursal da patrona e eu não faço nenhum reparo. Eu estou acompanhando integralmente. Muito obrigado, doutor Eduardo. Doutora Tatiana. Doutor João, acompanhei a leitura do seu voto, iniciando todas as alegações e provas e documentos com base no julgado anterior, e estou acompanhando a sua interpretação e o seu posicionamento. Obrigado, doutora Tatiana. Então, nós temos aqui uma unanimidade, né? Vamos encerrar o debate. Eu peço aos colegas que se dirijam ao processo. E vou pedir a presença de todos para a votação. Ainda não está disponível, né, para marcar presença. Tá, perfeito. Não, eu tô acho que com um probleminha aqui, não entrou ainda aqui. Eu tô rodando. Vou ver se eu faço alguma coisa aqui para resolver isso. Eu aviso já quando conseguir aqui.
Eu acho que eu vou ter que desligar. Eu já tentei limpar o cache aqui, fiz tudo, mas não consigo acessar. Eu acho que está com algum registro aqui que não me favorece. Então, eu vou ter que reiniciar aqui, pedir um minutinho. Paciência aos senhores. Tá? Só um minutinho.
Muito bem, eu já consegui encerrar os debates e pedir a presença dos colegas. Vamos iniciar a votação. A votação realizada, o processo de Sotrec S.A., AIM 4.108.685, teve o seu pedido de retificação de julgado conhecido parcialmente e não provido, em decisão unânime. Encerrando a votação, eu vou agradecer a presença da ilustre patrona, doutora Tamires. Tenha um bom dia, doutora Tamires. Vamos passar para o próximo processo. O próximo processo é o processo de AAK do Brasil e Indústria e Comércio de Óleos Vegetais Limitada, AIM 5010651. De minha relatoria também. Peço aos colegas que se dirijam ao processo. Eu vou proceder à leitura do relatório e, em seguida, passo a palavra para o doutor Antônio Carlos. Se encontra, doutor Antônio Carlos? Ainda está por aí? Sim, estamos aqui. Muito obrigado, presidente. Muito bem. Então, AAK do Brasil, Indústria e Comércio de Óleos Vegetais. É um recurso ordinário, né, e recurso de ofício, em face da decisão proferida pela primeira instância, que julgou parcialmente procedente o AIM, cancelando o item 2, mas mantendo os demais itens infracionais. São 7 itens. O item 2 é um de crédito indevido, um lançamento a crédito relativo à compra de bem para o ativo imobilizado, com valores superiores ao limite autorizado de 1,48 avos por mês relativo à aquisição de ativo imobilizado. Esse item foi cancelado. Os demais itens, o item 1 é um item de falta de pagamento relacionado à operação tributada, né, por não haver escriturado no livro registro próprio notas fiscais de saída, né, relativo à operação tributada. O item 3 é de crédito indevido, só que aí as notas fiscais que embasaram essa tomada de crédito, elas constam como destinatário estabelecimento diverso. O item 4 é crédito indevido em valores superiores aos valores do imposto destacado nas notas fiscais. O item 5 é de falta de escrituração relativos a operações de saída, não sujeitas ao pagamento do imposto. O item 6 é falta de escrituração relativos à entrada de mercadoria. E o item 7 é falta de escrituração relativos também à entrada de mercadoria em operações não tributadas. O 6 é tributadas, o 7 é não tributadas e os 2 dizem respeito a operações de entrada de mercadorias. E o item 5 é falta de escrituração de notas fiscais de operações de saída. No parecer de recurso de ofício, a representação fiscal propugna pelo não provimento do recurso, concordando com a decisão recorrida. Em razões de recurso ordinário, a autuada alega, em síntese, a primeira alegação é que a necessidade de cancelamento do AIM, tendo em vista que o que dispõe a Lei Complementar 1320, né, referente ao programa da conformidade. E que a alegação, essa alegação sobre o programa da conformidade também implicaria
sobre os itens 1 e 3 do AIM, de modo que não haveria que se falar em falta de impugnação de tais itens, tendo sido improcedente o processamento em apartado dos referidos itens. Alega também o direito ao crédito destacado a menor por equívoco do fornecedor em nota fiscal de aquisição de mercadoria referente ao item 4 do AIM. Em relação às multas cobradas dos itens 5, 6 e 7, alega a ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco. Alega que é aplicável ao caso a moderação sancionatória do artigo 527-A do RICNES, ou sucessivamente com a redução das referidas penalidades ao patamar de 70 UFESPs, conforme previsão legal no artigo 75b, parágrafo 2º da Lei 6374. A autuada apresenta contrarrazões ao recurso de ofício, propugnando pelo seu desprovimento, e a autuada e a representação fiscal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário, também propugnando pelo desprovimento, é o relatório. Então, eu passo a palavra ao doutor Antônio. Fique à vontade. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente relator, por meio do qual do bom dia a todos os demais julgadores nessa manhã, ao membro representante da Fazenda, também ao senhor Oswaldo, e demais que nos ouvem. A sustentação oral será breve aqui, é um caso de valor significativo para o cliente, o contribuinte aqui, a empresa AK, é a subsidiária brasileira de uma multinacional sueca, que tem uma bela planta aqui na região de Jundiaí, tem atualmente mais de 140 empregados diretos, inúmeros empregados indiretos e uma planta aí realmente significativa na área e um bom pagador de impostos, classificado inclusive aí pela própria Secretaria da Fazenda com a nota A+. A AK foi fiscalizada aí os anos de base aí 2018, 2019. Resultado dessa fiscalização é a autuação aqui que a gente está questionando, né? Com relação ao item 2, assim, para ser breve, realmente o recurso de ofício tem que ser rejeitado, aí já tem até a concordância da própria representação fiscal, acho que não tem qualquer debate aqui. Com relação aos demais itens, né? A primeira questão que a gente coloca realmente é sobre a aplicação do programa nos conformes, né? Muito se noticia, muito se fala que o espírito da fiscalização é no sentido colaborativo, no sentido de orientar o contribuinte ao cumprimento da legislação tributária. No entanto, no caso concreto aqui, não foi oportunizada para a AK realmente fazer essa regularização. E, em função disso, 3 itens da autuação, mais precisamente os 5, 6 e 7, impõem multas pesadíssimas à empresa em razão da não escrituração de notas. Não escrituração essa que não resultou em nenhum não recolhimento de imposto, né? Não tem uma infração, outra na autuação, né? Diferente do caso que acabou de ser julgado. Pelo mero fato de não escriturar. No entanto, a decisão de primeiro grau não acolheu essa argumentação, né, sob a alegação de que, olha, o programa ele é no interesse da fiscalização. Com todo respeito, eu acho que o interesse é da sociedade. Né? O interesse da sociedade, de a gente criar um clima, um bom ambiente de negócios, para permitir que empresas como a AK, que ora recorrente, conduzam seus negócios em função de atos. No caso aqui, não é de baixo potencial lesivo, é de nenhum potencial lesivo, não causou nenhum prejuízo, não resulta em multas de R$800 mil, que é o que a somatória, mais hoje deve ser 900, quase 1 milhão aí com correção, etc. Na leitura do artigo 14 da Lei Complementar 1320, de fato, tem lá a redação a critério da Secretaria da Fazenda, o contribuinte poderá ser notificado. No entanto, né, no Estado de Direito que a gente vive, quer dizer, onde a administração pública é regida pelos princípios da legalidade, da isonomia, da publicidade, e onde os princípios desse próprio programa
previsibilidade, segurança jurídica. Quer dizer, a gente precisa ter clareza quais são os critérios da Fazenda para aplicar nos conformes. Como que a gente pode explicar ou deixar claro para um contribuinte como a AK, olha, o seu caso não foi aplicado nos conformes. Mas para quem foi aplicado? Não sei. Qual é o critério para aplicar ou não aplicar a possibilidade de oportunizar a autovalorização? Não sei. Nada disso é claro. Né? Então, assim, realmente o caso aqui é de cancelar a autuação, voltar o procedimento todo para o passado e permitir essa regularização com a aplicação dos não conformes. E digo mais, a ausência de clareza nesses critérios impede a revisão da aplicação correta deles, no caso concreto, pelo egrégio Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Como posso, num determinado caso, afirmar foi bem aplicado ou não foi bem aplicado? Isso limita o meu acesso ao Tribunal de Impostos e Taxas. Então, isso também representa uma violação ao contraditório, ampla defesa, devido ao processo legal. Então, isso por si só derruba a autuação como um todo. Né? Mantém a derrubada do item 2, já acolhida aí pela decisão de piso, mas de todos os itens. Fora isso, eu vou me ater aqui na sustentação oral à questão dessas penalidades, itens 5, 6 e 7 da autuação. Né? Sem entrar na questão da razoabilidade, proporcionalidade, que aqui, enfim, o Tite realmente nem aborda, mas a questão da aplicação do 527A, da relevação dessa penalidade. Repito, a hora recorrente é classificada pelo próprio fisco na classificação A+. Né? Essas infrações não envolvem dolo, fraude, simulação, nenhum desses ilícitos, nem está nas vedações. Né? A decisão de piso, ela fala, olha, considerando o porte econômico, não alcançou nem o limite de 1%. Não, mas espera um minutinho. Né? Você olha a minha receita, mas você não sabe se eu faço compra e venda, você não sabe qual que é a minha margem de lucro, se eu estou tendo prejuízo, quantos anos eu tive prejuízo, né? Ou estava em fase de investimento no estado de São Paulo para eventualmente gerar lucro. Então, esse percentual de 1%, ele é uma relativa, ele tem que ser tratado realmente como um teto, mas nunca jamais dizer, não, tá bom aqui, acho que realmente, no caso, como não está alcançando, é justo. Não, acho que a gente tem que olhar para a natureza da infração. Né? Como eu falei há pouco, é uma infração com zero potencial lesivo. Portanto, né, a rigor, tinha que ter sido permitido a autorregularização. Não tendo sido, o caso realmente envolve e tem que ser determinado com todo respeito por esse egrégio Tite a relevação integral da multa. Em suma, senhor presidente e demais julgadores, essas são as colocações que eu queria fazer hoje aqui nessa manhã. Eu fico aqui à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Obrigado. Obrigado, doutor Antônio Carlos Amêndola. Eu vou ler meu voto e, no final, vou fazer algumas considerações aqui em respeito à sua presença e as colocações que foram colocadas aqui nessa sustentação oral. Iniciando com o recurso de ofício, eu entendo que a decisão recorrida não merece reforma, de modo que proponho o não provimento do recurso, né? De fato, a decisão recorrida assim se pronuncia sobre o cancelamento do item 2 do AIN, o qual foi objeto de recurso de ofício. A decisão, na verdade, ela remete à manifestação fiscal que concorda com o contribuinte, com as alegações do contribuinte em relação a esse item 2. E a manifestação fiscal, então, ela faz uma análise, né, de cada alegação do contribuinte e as provas que foram acostadas, e conclui que, de fato, o item 2 ele é insubsistente. A representação fiscal ela concorda com essa posição em seu parecer de recurso de ofício, também concordando com o cancelamento desse item. Eu digo que, de fato, como bem atestou a fiscalização em sua manifestação, o contribuinte lançava os valores a crédito no mês seguinte ao da apuração referente à parcela do ativo imobilizado adquirido e tomou como crédito simultâneo na GIA de janeiro de 2018 aquisições realizadas em 2017, bem como estornou o lançamento a maior de referências anteriores na GIA de fevereiro de 2019, conforme o documento folhetal. Portanto, restaram explicadas as origens dos lançamentos efetuados,
a título de crédito referente a ativo imobilizado, tornando-se insubsistente a acusação do item 2 e correto o seu cancelamento, razão pela qual é de ser desprovido o recurso de ofício. Quanto ao recurso ordinário, primeiramente, não se verifica a alegação preliminar de nulidade da ação recorrida. A primeira alegação recursal diz respeito à insatisfação do contribuinte por ter sido lavrado presente aí, sem que a ele tivesse sido dada a oportunidade de autorregularização, nos termos do Programa da Conformidade Fiscal, pela Lei Complementar 1320, de 2018. Eu digo que, sem qualquer razão, a recorrente, no tocante a tal alegação, a instituição do Programa da Conformidade Fiscal por meio da Lei Complementar 1320 não cria qualquer obrigação para que a fiscalização deixe de lavrar auto de infração quando verificar infração à legislação tributária. Muito pelo contrário, a legislação aplicável à fiscalização do imposto estadual paulista impõe a obrigatoriedade da lavratura de auto de infração por parte da autoridade fiscal, na hipótese de verificar a infração à legislação do imposto, prevendo penalidades para cada conduta infracional. De fato, a própria Lei Complementar 1320 é clara ao determinar no seu artigo 14, parágrafo 1º, que fica a critério da Secretaria da Fazenda a possibilidade de, em certos casos que sejam verificadas irregularidades fiscais, deixar de lavrar auto de infração com imposição de penalidades, caso o contribuinte se autorregularize no prazo estabelecido em notificação. Então, está aí o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Complementar. Portanto, eu afasto a alegação de nulidade do procedimento fiscal por não ter sido, segundo alega a recorrente, dada a ela a oportunidade prévia de autorregularização. Ademais, veja-se que a alegação acima referida em nada pode implicar o desacerto da medida de apartação das exigências dos itens 1 e 3 do AIM. Primeiro, porque não tem qualquer fundamento na legislação de regência a referida alegação, conforme acima demonstrado. Além disso, de fato, verifica-se não ter havido qualquer impugnação em relação a tais itens. De fato, tais itens infracionais tratam, respectivamente, de falta de pagamento de imposto por não escriturar notas fiscais de operações de saída de mercadorias de seu estabelecimento e de crédito indevido baseado em notas fiscais que indicavam como destinatário o estabelecimento diverso, para os quais não houve uma linha sequer em sua defesa ou seu recurso que trouxesse qualquer justificativa para o procedimento irregular adotado pelo contribuinte, razão pela qual está correta a constatação de falta de impugnação de tais itens, conforme determina expressamente o parágrafo 3º do artigo 100 do Decreto 54486. Em caso de apresentação de defesa parcial e não sendo recolhido ou parcelado o débito fiscal correspondente à exigência não impugnada, o órgão de julgamento providenciará a formatação de processo em apartado para fins previstos nos parágrafos anteriores, consignando-se essa circunstância mediante termo no processo original e prosseguindo-se no julgamento quanto às exigências impugnadas. Portanto, afasto a alegação de qualquer nulidade ou irregularidade na lavratura do termo de apartação de folhas tais. Quanto ao item 4 do AIM, também não assiste qualquer razão à recorrente no tocante à alegação de que teria direito ao crédito a maior do destacado no documento fiscal, uma vez que este destaque teria sido feito, na verdade, a menor por equívoco do próprio fornecedor e emitente de notas fiscais. Primeiramente, a alegação do contribuinte veio desprovida de qualquer prova que possa sustentar. Além disso, a legislação é clara ao determinar que o crédito somente pode ser tomado pelo valor nominal destacado no documento fiscal, conforme segue do parágrafo 2º do artigo 61 do RICMES. O parágrafo 2º fala claramente que o crédito deverá ser escriturado por seu valor nominal. Ademais, como bem ressalta a fiscalização em sua manifestação folhas tais, para a tomada desse crédito, seria no mínimo necessário que a autuada trouxesse aos autos prova de que o fornecedor efetivamente recolhera a diferença entre o imposto destacado dos documentos fiscais e o valor escriturado pela autuada. Porém, nem mesmo nessa prova a autuada cuidou de trazer aos autos. Nesse sentido, não há como acolher a alegação recursal, devendo ser mantido o item 4 do AIM. Em relação aos itens 5, 6 e 7 do AIM, a recorrente alega ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco. Porém, tais questões fogem ao escopo permitido ao presente órgão de julgamento, tendo em vista o limite objetivo imposto no artigo 28 da Lei 13.457, razão pela qual esta, qual é da primeira Câmara Julgadora, não vem conhecendo de tais alegações e nessa esteira também delas não conheço. Quanto ao pedido de redução da multa nos termos do artigo 527A do RICMES, entendo
não ser aplicável ao caso dos autos, por várias razões. Primeiramente, infrações de falta de escritação de notas fiscais, como é o caso dos itens 5, 6 e 7 da IN, no meu entender, causam prejuízo à correta apuração da atividade fiscal do contribuinte, razão pela qual a aplicação da benesse do citado artigo implicaria mitigação indevida do potencial lesivo de tais infrações e incentivo à sua prática irregular. Por outro lado, o contribuinte não trouxe aos autos qualquer justificativa, nem mesmo prova que a sustente para que a conduta de deixar de escriturar para a conduta de deixar de escriturar tais notas fiscais, razão pela qual também entendo não ser possível a pretendida redução da multa aplicada em tais itens. Por fim, a recorrente ainda traz em seu recurso a seguinte alegação: alega que deveria ser dada a redução da penalidade ao patamar mínimo de 70 UFESPs. Quanto ao pedido de limitação da multa em tais itens ao patamar de 70 UFESPs acima referido, não há qualquer possibilidade de acolhimento, tendo em vista que inexiste na Lei 6374 o referido ao artigo 75b, parágrafo 2º, de modo que não haveria nem como aplicar tal redução por inexistência de fundamento legal. Além disso, quando a legislação trata de estabelecer algum patamar mínimo de 70 UFESPs, o faz com base no parágrafo 3º do artigo 85b da Lei 6374. Porém, tal dispositivo não constitui norma que permita a redução da multa por parte do órgão de julgamento, mas simplesmente estabelece um piso, um valor mínimo, para o valor das multas que não tenham no seu cálculo original nem atingido esse valor. Ou seja, tal dispositivo aplica-se apenas às multas que não tenham nem atingido o patamar de 70 UFESPs, o que não é o caso dos itens 5, 6 e 7 do presente aí, razão pela qual tal dispositivo não lhes é aplicável. Por tais razões, entendo que a recorrente não tem razão quanto às suas alegações recursais, razão pela qual negarei provimento ao recurso ordinário. Ante o exposto, eu conheço parcialmente, porém, na parte conhecida, eu nego provimento ao recurso ordinário e conheço, porém, nego provimento ao recurso de ofício. Eu só vou abrir aqui um parêntese para defender uma ideia, que é a seguinte: a fiscalização ela tem até sob pena de responsabilidade funcional, ela não pode deixar de labrar o auto de infração quando verificada a irregularidade à legislação tributária. E isso é a regra e continua sendo, mesmo após a Lei Complementar 1320. O que fez a Lei Complementar 1320 foi simplesmente dar a possibilidade para que, em alguns casos esses que não estão sob a discricionariedade, não podem ser simplesmente escolhidos pelo fiscal, né, autuante. Isso tem que ser um processo dentro da Secretaria da Fazenda, porque a Lei 1320, Complementar 1320, foi regulamentada, né, por a legislação ordinária e legislação que vem subsequente, né, determinando em quais e tais casos se pode aplicar essa possibilidade de, em primeiro lugar, não é deixar de lavrar o auto de infração, mas é, em primeiro lugar, notificar o contribuinte para a sua autorregularização e, em seguida, caso o contribuinte realmente não atenda, aí sim lavrar o auto de infração. Isso é uma exceção, não há ainda, né, porque pode ser que exista, doutor Antônio, no futuro, a possibilidade dessa medida ser aplicada aos casos de falta de escrituração de nota fiscal. Mas ainda não há. O programa da conformidade ele prevê a notificação para a autorregularização apenas nos casos de falta de apresentação de guias de informação, de falta de apresentação de escrituração fiscal digital. Nos casos em que o contribuinte possa, nesses casos, imediatamente apresentar esses documentos. Agora, a falta de apresentação de escrituração de notas fiscais, ela é uma conduta relativamente grave. Então, eu duvido muito, né? Estou abrindo aqui um parênteses apenas como um comentário aqui em respeito à presença do patrono e a sua irresignação no tocante à não aplicação da Lei Complementar 1320 no seu caso. Mas eu duvido muito que um dia vai existir
sob o guarda-chuva da Lei Complementar 1320, qualquer possibilidade de abarcar infrações como falta de escrituração de documentos fiscais, que são infrações graves, porque elas trazem uma dificuldade, né, para a fiscalização da correta apuração do imposto. Né? Então, no caso, ainda não existe essa possibilidade, né, no programa da conformidade, e, portanto, todo o procedimento está muito bem adotado pelo fiscal atuante aqui, que, não havendo qualquer previsão para que fosse aplicada a lei da conformidade nesse caso, lavrou o auto de infração. Então, diga para o seu cliente, doutor Antônio, que no caso aqui da infração que ele cometeu, não há ainda essa possibilidade, que é o caso de falta de escrituração do documento fiscal, albergada pela Lei Complementar 1320, aí, pelos procedimentos que a regulamentaram e as hipóteses que foram definidas de forma não discricionária, mas de forma através de normativos, né, que foram editados pela Secretaria da Fazenda e são de conhecimento de todos os contribuintes, né, do Estado de São Paulo. Não pode nenhum contribuinte opor aqui desconhecimento a esses normativos, muito menos as regras previstas pelo programa da conformidade. Então, claro está, né, que essas hipóteses não estão albergadas ainda, né, pela conformidade. Agora, uma outra questão o contribuinte concentra suas razões na alegação de que essas multas são multas desproporcionais, né? Mas não se vê aqui nos recursos nenhuma justificativa para não ter escriturado essas documentações. Né? Não há essa preocupação. Então, vai aí mais apenas um comentário, né? Não está no voto, mas apenas um comentário para que uma próxima situação e próximos casos, né? Esse órgão de julgamento, ele costuma ser sensível. Eu tenho visto aqui que a primeira Câmara, não só a primeira Câmara, mas o TIT, de modo geral, costuma ser sensível, né, à aplicação do artigo 527-A. Mas, para isso, precisa ter, no mínimo, uma justificativa. E não é simplesmente, eu cometi essa infração, era uma infração regulamentar, portanto, tenho direito à aplicação do 527-A. Então, isso eu penso que não é assim, não é esse o entendimento. Não foi dado um cheque em branco para que o órgão de julgamento preencha aqui com qualquer valor da multa. Não, é preciso realmente que haja justificativa para que se proceda, né, essa redução da penalidade. Não houve nenhuma justificativa. Não se sabe por que o contribuinte não escriturou esses documentos. Foi algum erro? Foi erro do sistema? Que tipo de problemas que podem ter? Então, assim, são condutas que não podem, no meu entendimento, serem terem a sua multa diminuída, dadas as circunstâncias, né, que nós vemos aqui no caso dos autos. Então, eu estou bastante confortável com esse voto. Apenas abrir esse parênteses aqui para fazer essas explicações a respeito aqui à presença do patrono. E vou, então, assim que o meu voto, eu vou, então, encerrar aqui e abrir os debates. Doutor Antônio, algum esclarecimento de fato? Sim, só com relação... Foi um erro, foi uma questão de comunicação interna entre departamentos e que, infelizmente, as notas não chegaram no departamento fiscal. Simples assim. Assim, realmente, eu acho que se tivesse algum racional, mas não teve erro. Isso não teve qualquer, depois, efeito em questão de controle de estoque, tanto que não tem nenhuma autuação com relação à saída não tributada, coisa do gênero. Né? Então, foi erro, um erro. Um departamento não mandou para o outro. Na próxima vez seria interessante ter prova disso e trazer isso no recurso, né? Esse tipo de justificativa e trazer provas como isso.
gente pudesse entender qual é realmente a extensão dos efeitos desse É que tipo não de... existe um e-mail, né, de um departamento dizendo para outro, olha, não mandei as notas tais. Não aconteceu. Desculpa, seu presidente. Pois não. Tá bom. Eu vou, então, passar a palavra para os colegas aqui e abrir o debate. Doutor Eduardo. Bem, mais uma vez, bom dia a todos, ao patrono. Eu estou pedindo, se possível, presidente, vista do processo, né? Antes eu queria fazer algumas considerações. No que atina a alegação do patrono em relação aos conformes, né? A gente sabe que nos conformes ele começou a se operacionalizar, mas ele parou também no meio do caminho. Então a gente não vê aquela questão, se bem que graças a Deus, né, da classificação notificações de autorregularização, embora algumas autorregularizações elas não são transparentes, né, como no caso, por exemplo, do Nidônio, tem contribuinte que recebe o que eu chamo de suposta autorregularização, porque cobra-se dele, claro que dizendo, olha, não vai ter penalidade, não vai ter autuação fiscal, mas aí você não vê transparência nenhuma, como é preconizado, acho que no artigo 1º da Lei Complementar Estadual dos Conformes, porque não avisa que você pode provar sua boa-fé e que o TIT reconhece, de acordo com a 509 do STJ, e aí, mais do que isso, te informando quais são os documentos, porque você poderia apresentar, por exemplo, para um fiscal e nem ter que pagar tributo, né? Então, a intenção é boa, a gente sabe de notificações de autorregularização que são muito bem-vindas, que ajudam o contribuinte, mas a gente vê também muita falta de transparência, né? Agora, quanto à alegação do patrono de que deveria haver uma definição desses critérios, que geraria aí, não que ele tenha usado essas palavras, mas dessa, uma instabilidade, uma insegurança jurídica, particularmente discordo, porque artigo específico da lei complementar fala que está a critério da administração, né? Então, poderia também esse dispositivo legal falar, não, ela não vai autorregularizar, poderia ser até mais radical. Eu acho, como disse o presidente, o doutor Maluf, não deve haver aí nenhum desenvolvimento em relação a esse ponto, né? Agora, o que houve, travou, estão me ouvindo? Tá, eu não sei porque fechou a tela e abriu, para permitir a redução ou a relevação da penalidade, né? Com todo respeito ao doutor Maluf, ele menciona, mas não tem uma justificativa. Para mim, tem a justificativa. Você não tem dolo, fraude, simulação. Tem a justificativa. Não implicou em falta de pagamento. Mas isso pode dificultar, criou não vou dizer um embaraço, mas uma necessidade da fiscalização, ter que se mobilizar, isso traz reflexos, prejuízos indiretos. Eu sei que isso não foi alegado aqui, mas a gente ouve em vários autos de infração. Isso é função do fiscal, é o próprio trabalho, é o trabalho de fiscalização, né? Até porque também, se disser, não tem justificativa, então basta colocar ali em 2 linhas. Inclusive, como foi mencionado pelo patrono como advogado, eu me comportaria também dessa forma na sustentação oral, dizendo, não, foi um erro. Então a gente coloca que foi um erro, então houve a justificativa. Não, a justificativa é o que está na lei. Em nenhum momento, pelo que eu vi, o relato circunstanciado, o trabalho fiscal fala que teria agido em conluio, que houve dolo, fraude e simulação. Então tem a justificativa, né? Porque senão, repito, fica uma declaração unilateral. E se vier essa declaração dizendo, olha, houve um erro, um equívoco, pela experiência que a gente tem, o julgador vai falar, não, mas isso aqui é irrelevante, isso aí você combinou. Às vezes, até troca de correspondência, a gente já vê em outras situações, em acusações fiscais de outra natureza, esse argumento, isso aí foi combinado. Então, é frágil essa argumentação. Eu acho que, se tem os requisitos legais, você já tem a justificativa. Você não precisa provar que houve um erro,
né? Quem deveria aprovar, ao contrário, é o físico, que houve dolo, fraude e simulação. Então, presidente, com todo respeito, estou aqui apenas emitindo a minha opinião, mas como de costume, respeitando, claro, quem pensa de forma distinta, de forma diversa, eu gostaria de pedir vista, porque, embora eu até tenha já votos nesse sentido, no momento eu não tenho um, até porque eu queria também acrescentar comentários que eu faço a essa questão, essa alegação de que o porte econômico ele seria importante, né, para fins de dosimetria da pena. O patrono comentou sucintamente essa questão e, particularmente, eu tenho para mim que isso é juridicamente irrelevante. Então, gostaria de preparar melhor o voto, embora eu possa devolvê-lo o mais rápido possível. Perfeito, doutor Eduardo. É sempre bom, né, a gente ter alguém que opiniões diversas e isso aquilata, né, a nossa posição e a gente consegue prestar um melhor serviço aqui para a sociedade, né? Então, perfeito, muito bom, né, suas considerações, eu vou refletir a respeito delas, né, e vou aguardar o seu voto. Então, esse processo foi pedido vista do doutor Eduardo, ele vai sair em vista. É o processo de AAK do Brasil, Indústria e Comércio de Óleos Vegetais Limitada, AIN 5010651, tem o seu recurso ordinário e recurso de ofício, saído em vista para o doutor Eduardo, retornará numa próxima oportunidade. Eu não vou nem passar a palavra para os demais juízes, né, mas, porque como vai sair em vista, mas, de qualquer forma, se os colegas quiserem também pedir vista conjunta, é possível, fiquem à vontade. Né, senão, nós seguiremos aqui. Então, agradeço aqui ao doutor Antônio Almendola, né, e esse processo, então, sai em vista. Muito obrigado. Bom dia, doutor. Eu que agradeço muito obrigado pela atenção com o caso, um ótimo dia de trabalho. Obrigado. Obrigado. Então, esse foi nosso último processo, né? Eu agradeço a presença de todos, né, no julgamento de hoje e desejo aí uma boa semana a todos. Vou passar a palavra para cada um, né, como é de costume. Iniciar com o doutor Eduardo aqui, que também já estava falando. Passar a palavra ao doutor Eduardo. Bem, eu parabenizo o doutor Maluf pelos votos sempre bem detalhados e sempre com a preocupação de explicar para nós, né, além da leitura do voto, do que se trata, qual a complexidade, e sempre de forma didática, e também, claro, aí transmitindo para o patrono o cuidado que ele tem na análise do voto, né? Então, isso é muito importante, essa dedicação ser externada. E desejo a todos uma excelente semana, né, bem produtiva, com muita saúde. Sejam bem-vindos, Henrique e Alexandre, sempre. Obrigado, doutor Eduardo. Doutora Tatiana. Mais uma vez, parabenizo o doutor João pelos votos, analisando os fatos, as provas, a legislação, pontual e objetivo. Agradeço pela participação sempre democrática de todos os trabalhos. Desejo uma boa semana a todos e até a próxima semana. Obrigada. Muito obrigado, doutora Tatiana. Doutor Henrique, nós temos de praxe aqui passar a palavra para considerações finais rápidas, né, antes de encerrar o julgamento. Vou passar, então, com o doutor Lio para o senhor, se quiser falar qualquer coisa. Doutor Henrique. Queria também parabenizar o doutor João, e tem muito cuidado na explicação, e isso ajuda bastante a gente que chega meio de supetão nas sessões, e dizer também da importância desse equilíbrio, também que o doutor Eduardo trouxe. Aprendo bastante em cada sessão também, e queria desejar uma boa semana a todos, doutora Tatiana, doutor Alexandre. Obrigado, doutor João. Muito obrigado, doutor Henrique. Seja sempre bem-vindo, né? E um abraço, boa semana. Vou encerrar aqui com a representação fiscal, doutor Alexandre. Obrigado pela palavra, presidente. Sempre um prazer poder fazer uma Câmara. Acho que os debates sempre engrandecem, até a nossa visão, que às vezes nós ficamos muito restritos à nossa visão do fisco, e escutar os outros advogados de defesa e os juízes dos contribuintes sempre ajuda a gente a ampliar a nossa visão. Tá? Boa semana a todos e obrigado. Muito obrigado, doutor Alexandre. Boas palavras, realmente.
Então, eu agradeço a presença de todos no dia de hoje. Essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 4 de julho de 2023. Uma boa semana a todos, um abraço e até a próxima sessão.